Bem-vindos, alunos do nono ano. Estamos aqui para observar alguns conceitos que foram tratados na aula passada referente à Europa e economia e, assim, seguir adiante com o conteúdo da aula de hoje, ok? Vamos tratar então aqui de relembrar alguns conceitos da aula passada. Na aula passada, nós vimos que a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial. A partir do século XVIII, podemos perceber a mudança de um tratamento do produto feito de forma manufatureira, transformado agora para a utilização de máquinas. Esse desenvolvimento favoreceu aí o desenvolvimento do setor fabril, que é a produção dos tecidos, que antes era feito à mão e agora utilizando-se dos teares, apostando aí numa revolução capitalista. Houve então aí um aumento também na produção devido à utilização do aço e das jazidas de carvão mineral, pela construção de novos meios de transporte e também o aumento desse capitalismo desenvolveu aí também a parte tecnológica, fazendo da Inglaterra uma maior potência econômica mundial. Aqui nós vemos como eram produzidos os tecidos antes da Revolução Industrial e após a Revolução Industrial com a utilização dos teares, onde as grandes fábricas produziam os tecidos já de uma maneira em maior escala. Aqui nós vemos fotos do fim do século XVIII e a produção nas grandes indústrias. E esses fatores de revolução da indústria na Inglaterra fizeram também com que as colônias na América e na África fossem exploradas e esse capital foi acumulado, gerando o quê? Um sólido sistema monetário na Inglaterra. Então as pessoas eram a mão de obra, o carvão mineral, né? Era a questão do combustível, né? Para que os transportes levassem aí a produção dos produtos e a supremacia marítima que garantia monopólio econômico para a Inglaterra. Aqui nós temos um mapa falando a respeito da União Europeia, que é composta por 28 países, sendo que 19 deles integram a zona do euro, ou seja, nem todos os países da Europa utilizam o euro como moeda própria da sua pátria. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a Europa ocidental, constituída aqui por esses países. Destacamos então a Alemanha e o Reino Unido. E a gente vai falar a respeito disso agora, que a Europa Ocidental é uma das regiões mais desenvolvidas do planeta e a sua diversidade e a sua beleza também oferece aí não somente a oportunidade de conhecer novas culturas, como também o fluxo de turistas em todo o mundo. A Europa concentra o desenvolvimento tecnológico de uma maneira muito grande e também o desenvolvimento econômico e turístico do continente. A partir desse espaço ocidental, nós podemos perceber alguns critérios de divisão da Europa que foram bastante incisivos, principalmente no período da Guerra Fria, onde a Alemanha sofreu aí com a divisão pelo Muro de Berlim. Nós vimos isso daí nas aulas passadas. Então, a Alemanha é a economia mais forte da Europa Ocidental, ocupa o quarto lugar na economia mundial, ao lado dos Estados Unidos, China e Japão. E a gente vai trazer aqui o destaque para os setores siderúrgicos, mecânicos, químicos, eletrotécnico e demais setores. A Europa Ocidental, como nós já também estudamos, passou por esses processos, culturais e econômicos da Guerra Fria, onde aconteceram divergências tremendas que envolvem até hoje o seu espaço geográfico. Para você ter uma noção, o exemplo que a gente pode trazer sobre isso é a agricultura que é desenvolvida no lado ocidental e no lado oriental, totalmente diferentes, onde uma se apoia em maior propensão com questão da tecnologia, enquanto que a outra ainda é bastante manufaturada. A Europa Ocidental possui, então, aqui os países com os melhores IDHs do mundo, mas a Europa Ocidental a gente vai destacar a Espanha, a França e o Reino Unido. Eles juntos possuem 196 milhões de habitantes, são países bem populosos e bem povoados, e a gente pode destacar a Inglaterra, além de ser o berço da Revolução Industrial, como uma das economias mais fortes dessa parte da Europa. Ela se concentra em produzir aí bens de consumo, como as indústrias automobilísticas, por exemplo.
E também vamos destacar aqui o Benelux, que é um bloco econômico movido aí pela Bélgica, Holanda e Luxemburgo, aonde eles compõem as regiões mais industrializadas do mundo. A região do Benelux, além da indústria, a gente também pode destacar a produção de energia, extração de minérios, cultivo de cereais e atividade turística em grande escala. A Europa setentrional, a gente também vai destacar aqui a Dinamarca e a Noruega. Olha que lindo! O bloco continental do norte da Europa é chamado de Europa setentrional e essa definição é por conta da porção de terra do continente, que durante muito tempo recebeu diversas denominações. Aqui nós temos uma listagem com alguns blocos formadores dessa região. E aqui algumas afirmações contidas nessa região, onde nós podemos ver que não somente a Noruega, né? A Noruega ocupa o primeiro lugar de destaque no melhor IDH do planeta, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. A Dinamarca é o país menos corrupto do planeta. A Suécia é um dos líderes mundiais em inovação. A Islândia é o país mais pacífico do mundo. A Noruega é o líder mundial em prosperidade. A Islândia é um dos líderes mundiais em liberdade econômica. A Dinamarca é um dos líderes mundiais em performance ambiental. E a educação e a saúde de qualidade é prioridade em todos os países nórdicos. Nessa região, todos os países possuem os melhores IDHs do mundo. Nessa região também a economia é baseada na indústria, onde a gente destaca aí o minério de ferro como grande potencial hidráulico. A gente também tem a pecuária de destaque, com a criação de bovinos, que não é muito desenvolvido na região por causa do clima frio, mas a gente tem aqui produções agrícolas como os cultivos de cereais, batata e beterraba açucareira em clima controlado. Europa meridional, nós temos aqui destaque para a Espanha e para Mônaco. A Europa meridional tem um nível socioeconômico bem diferenciado. Nós podemos ver que durante muito tempo as áreas dessa região eram pouco industrializadas, com exceção do norte da Itália e de algumas zonas da Catalunha e do País Basco, mas eram países pobres e geralmente desiguais desse contexto de burguesia. E essas circunstâncias levou aí ao aparecimento de um movimento operário muito forte e, embora territorialmente muito limitado, mas as áreas urbanas eram mais desenvolvidas e do que as zonas de maior industrialização. A Europa meridional, por outro lado, também teve aí uma brutal exploração dos assalariados rurais por parte de uma burguesia muito forte. E aí, esse tipo de atitude levou ao aparecimento de fortes movimentos de camponeses que promoviam aí frequentes greves nas áreas onde predominava aí o latifúndio. Com a adesão à União Europeia e aproveitando aí os fundos estruturais, conseguiram então subir a patamares de desenvolvimento muito superiores e embora ainda abaixo da média da União, mas eles têm os melhores IDHs do mundo. Então, a Europa meridional tem a sua economia baseada na indústria. Vamos destacar a Itália, que tem grande potencial petroquímico e siderúrgico e também grande influência nos países dos Estados Unidos. Na agricultura, a gente pode perceber que a Europa meridional tem um destaque aí para o cultivo de cereais, trigo, milho, beterraba açucareira. E nessa região a pecuária não é muito desenvolvida por causa do clima. Europa centro-oriental, a gente tem aqui nos últimos anos os países que fazem parte dessa região, que passaram por um amplo programa de reformas com o objetivo de se adaptar às regras da economia do mercado de liberalidades democráticas. Então, essas desigualdades sociais que existiam no bloco socialista eram muito profundas. E aí houveram, então, algumas modificações. Então, a gente tem aqui os países da Europa centro-oriental. Para a gente conseguir entender melhor essa região, a gente vai ter que dividir ela em 3 subdivisões. Então, a gente vai dividir a Europa centro-oriental em Europa oriental, Europa central e os países da Península Balcânica. Assim a gente consegue entender melhor. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Europa oriental, onde nós vamos destacar a Rússia e o Azerbaijão. A Europa Oriental tem também a sua economia baseada na indústria, pela produção de energias e minerais, sendo que alguns países estão enfraquecidos por estarem passando por uma fase de transição entre o socialismo e o capitalismo.
E esse destaque da indústria oriental, como a de Moscou e de São Petersburgo, que ficam na Rússia, possui aí a siderurgia e a indústria de base. Na agropecuária, o maior destaque fica com o espaço de cultivo de cereais, principalmente o trigo. Porém, nós podemos dizer que esse cultivo é de área controlada por conta do clima rigorosamente frio dessa região. Dentro da área agrícola, a gente também vai destacar aí os rebanhos de bovinos, suínos e ovinos. A Rússia, a gente vai destacar nessa região por conta da indústria metalúrgica, siderúrgica e têxtil, certo? Nós vamos dizer aí a respeito da indústria química, da produção de máquinas e nós vamos falar também da produção de ferramentas. Temos também o setor automobilístico, aéreo e naval, importantes reservas de minerais radioativos como urânio e o tório, que tem trazido a expansão nuclear. O frio rigoroso da região ajuda a nação a exportar produtos para atender a necessidade de consumo da população, uma vez que a produção não é muito boa devido a esse clima. Então, as principais produções são trigo, cevada, aveia, milho, arroz e demais produtos em ambiente controlado, desenvolvido aí com, vamos dizer assim, termoelétrica. A gente tem que colocar a temperatura de maneira adequada para a produção desses produtos. Aqui na Europa Oriental, a gente também pode observar que essa divisão entre a Europa Oriental, que é a Europa do Leste e a Europa Ocidental, ficou bem visível por conta da questão da bipolaridade socialista e capitalista, movimentando aí o que a gente chama de cortina de ferro, que foi quando houve a divisão aí dos países que ficaram divididos pela implementação aí do Muro de Berlim. E esse tipo de divisão comprometeu aí também a questão estrutural da população e a cultural, trazendo então até hoje influências da antiga área da União Soviética. Nos dias de hoje ainda tem essa grande influência. Então, no período entre guerras, os impérios centrais foram derrotados e os povos do leste europeu foram reorganizados em novos estados. Então, a gente tinha aí países como a Tchecoslováquia e a Iugoslávia, que depois foram extintos, né? E depois as monarquias parlamentares começaram a organizar aí algumas estruturas políticas. Então, a gente teve aí o fascismo e o comunismo como ideologias que defendiam aí, vamos dizer assim, o lado de liberdade, de liberalidade da população. Então, com o envolvimento da ideologia que definiu o lado a que se aliaram quando rebentou a Segunda Guerra Mundial, os governos da Hungria, da Romênia e da Bulgária se aliaram ao nazifascismo do eixo. O nazifascismo que ficou bem detalhado nas nossas aulas de história. E também envolvidos aí estavam a Polônia, a Tchecoslováquia e a Iugoslávia, que acabaram sendo invadidas e repartidas e acabaram sendo anexadas ou colocadas como estados fantoche na Croácia e na Eslováquia. A Europa Central, a gente vai destacar aqui a República Tcheca e a Eslováquia. República Tcheca é a segunda maior potência industrial da Europa Centro-Oriental. A gente vai destacar aqui indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, alumínio, indústria têxtil e de cimento. Eles costumam exportar cristais, cerâmicas e produtos químicos. A gente vai destacar aqui a exportação da indústria automobilística, onde mais da metade segue na União Europeia. A República Tcheca, a Polônia e a Hungria apresentam as maiores taxas de urbanização da Europa Central, devido ao seu alto grau de industrialização. Vamos falar agora sobre os países da Península Balcânica. Olha que lindos! A Península Balcânica é conhecida como Balcãs e é uma grande proporção de terra localizada no sudeste da Europa, formado por muitos países. Entre eles estão a Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Kosovo, Montenegro e tantos outros. E o nome que a gente usa de Balcãs significa isso aqui, ó. Balcãs significam montanhas, por isso que é Península Balcânica, ou seja, a Península das Grandes Montanhas. Entre 1991 e 92, Croácia, Eslovênia, Macedônia e Bósnia e Herzegovina se separaram da Iugoslávia para formar países independentes.
Então aconteceu aqui uma fragmentação iugoslávia que durante anos manteria aí a região em estado de guerra. Com o fim das batalhas, apenas Sérvia e Montenegro permaneceram na Iugoslávia. E em 2003, porém, as duas repúblicas abandonaram o nome Iugoslávia, se dividiram em países distintos, promovendo aí a sua independência. A província de Kosovo declarou a independência da Sérvia e se tornou um país dentro de outro país. Então, a localização geográfica de Kosovo é dentro de uma outra nação formalizada. A economia de Bósnia e Herzegovina é constituída por atividades manufatureiras e de mineração, além de comércio e serviços. A Bulgária é um dos países aliados à União Soviética, na verdade, né, a ex-União Soviética, e vem tentando se reconstruir aí economicamente por conta do socialismo. Na Grécia, a economia do país tem como base o turismo e a agricultura. Na Sérvia, a economia tem como base a agricultura e a indústria. Montenegro tem mineração e indústria têxtil. E a Macedônia tem agricultura e indústria de serviços. Os países da Península Balcânica, como eu falei para vocês, em 2008 tiveram aí o nascimento de uma nova nação. Kosovo nasceu de uma busca pela sua alta independência dentro de países europeus. Então, ela teve aí a população predominantemente de albaneses com a religião islâmica, declarando a sua independência aí nessa região. Aqui está a cidade de Kosovo. Cidade não, país de Kosovo. E essa foi a nossa visão da Europa e a sua economia. Um bloco continental até bem pequeno, porém com tremendas transformações culturais, territoriais e movidas também pela sua facilidade de acesso turística. Existem uma grande mesclagem ali cultural. Então, nós vamos ficar aqui com a nossa aula agora e vamos para as nossas resoluções de atividades agora, observando os itens do nosso livro, tá certo?